os profetas que ressuscitaram e agora está em nosso meio. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz, e para vocês, quem sou eu? É essa a pergunta que Deus faz para mim e para você. Quem é Jesus para você? Aleluia, Pedro abre sua boca e diz, aleluia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, veja só o que Jesus fala. Aleluia, Pedro, que te revelaste, não foi carne nem sangue, mas o Espírito. Aleluia, muitas das vezes nós não temos este entendimento de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é o segundo Deus da Trindade. Jesus para mim é o Deus menor. Jesus para mim, simplesmente, ele é o Cristo. Aleluia, mas a própria revelação que o apóstolo Pedro tem não é somente Espírito, mas Pedro entende que o Filho é a própria manifestação do Pai Eterno, a qual muitos textos da palavra de Deus falam. Sabemos que o Filho de Deus é vivo e nos deu entendimento para conhecermos o que é o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É esse Cristo, aleluia, que Pedro está tendo a revelação dele. É o mesmo Cristo, em nome de Jesus, que Paulo fala a Timóteo. O grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Aleluia, veja só, e Jesus fala, pois, aleluia, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. Toda a igreja final é edificada, aleluia, naquilo que foi revelado a Pedro, não são igrejas, são imitações, são simplesmente pessoas que estão vivendo uma falsa fé, porque a verdadeira edificação é a doutrina de nosso Senhor Jesus. Essa pedra aqui não está se referindo de Pedro, está se referindo da revelação que Pedro teve. Eu já vi muitos pregadores dizer que Pedro é esse edifício da igreja. A própria igreja católica fala Pedro como a pedra da igreja, mas nós sabemos que esse texto está falando de uma revelação. A revelação de quem é Cristo. Aleluia, então veja só, meus amados irmãos. E ele continua dizendo, Senhor Jesus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta revelação, sobre esta mensagem, eu edificarei a minha igreja. E ele diz mais, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, veja só, toda a igreja que tem revelação de quem é Jesus, as portas do inferno não podem nos impedir. Porque o próprio Senhor Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela quem contra a igreja do nosso Senhor e Salvador. Então veja só, sem essa revelação não tem salvação. Sem essa doutrina pode fazer o que fazer, não tem salvação. Aleluia, é por isso que nós estamos falando que há muitas portas do inferno até chegar no reino dos céus. E uma dessas é essa. Se você não tiver revelação quem é Jesus, como que nós entraremos no reino dos céus? Se você não tem revelação do batismo, do nome do Senhor Jesus, como que você vai entrar no reino dos céus? Se você não tem o Espírito de Cristo, como que você irá herdar o reino dos
Existem muitas portas do inferno, e uma dessas é essa que estamos mencionando, a falta de revelação da palavra de Deus. E nós que estamos na igreja, nós, Senhor Jesus, nós temos um grande privilégio de receber uma mensagem que não chegou ainda nas nossas vidas há muito tempo, em nome de Jesus. É por isso que nós devemos ir com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, buscando essa revelação, porque se não tiver a revelação, se quem é Jesus, revelação da sua doutrina, pode nadar, mas não vai chegar até a eternidade. Aleluia, por que eu falo isso, irmãos? Porque foi por essa doutrina que os apóstolos perderam a sua vida. Aleluia, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas na verdade, nós vivemos em um tempo onde as portas do inferno têm prevalecido contra a igreja. Aleluia, tem tirado a atenção do coração do povo de Deus, de uma grande realidade que pode acontecer a qualquer momento, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, isso nós notamos nestes últimos tempos, irmãos. Aleluia, pois a palavra de Deus é expressamente relacionada ao povo de Deus. A você que está esperando Jesus, a você que entregou a sua vida a Jesus, a você que foi batizado no nome do Senhor Jesus, a você que deu um passo de confissão a Ele, essa mensagem é para mim e para você. Aleluia, porque nós sabemos que existem muitas portas do inferno que estão, aleluia, nos impedindo de chegar na eternidade. Aleluia, por isso que Paulo disse, aleluia, sobre um povo que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e verso 4. Aleluia, todos eles comeram do mesmo manjar espiritual. Todos eles beberam da bebida espiritual. E Paulo fala a respeito de Cristo, a pedra que caminhava com ele. O próprio texto também fala sobre o batismo, aonde foi passado o povo através do mar vermelho, uma grande nuvem, ali simbolizava o batismo de Moisés. Você saiu do Egito, não saiu? Precisava ser batizado. É dessa mesma forma que nós passamos. Passamos pelo batismo. Saímos do Egito. Nós estamos bebendo da mesma água espiritual. Nós estamos comendo do mesmo manjar espiritual. Mas Paulo diz no verso 5, irmão, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura. Um grande exemplo nesses últimos dias. Uma verdadeira figura. E veja só que Deus não falou a metade. Ele falou, não se agradou da maior parte. Aleluia, o povo que se saiu do Egito, o povo que viu sinais e maravilhas, quando estavam presos durante 400 anos aproximadamente, eles viram 10 sinais. 10 sinais que se manifestaram no Egito. E você sabia que esses 10 sinais representavam os 10 deuses principais do Egito? Cada praga era Deus dizendo, eu sou maior. Aleluia, a qual estava, aleluia, aquela praga quando Deus colocou curvas escuras, era o Deus dele, Deus Sol. Aleluia, e veja só. Deus, ele veio diferente. Ele não trouxe a escuridade da noite, ele trouxe o dia. Dizendo, eu sou maior do que esse meu Deus. Eu sou maior do que esses 10 deuses.
Eles olhavam para o rio Nilo também,